Olá, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como fazer um pré-sombreamento de uma peça no pincel, sem precisar usar aerógrafo. Eu utilizo esse primer aqui da Smooth 3D, que é o Smooth Color. Eu uso preto. E eu vou fazer essa peça aqui desse astronauta. Então, antes de você passar o primer na peça, é bom sempre lavar ela com detergente neutro, uma escovinha, escova de dente velha, alguma coisa assim. E deixar secar e depois aplicar o primer. Passar esse primer, eu sempre diluo um pouquinho em água. Então eu vou colocar ele aqui, um pouquinho aqui nessa tampinha. Pode passar ele sem diluir também no pincel. Tá? Se for usar no aerógrafo, aí já tem que diluir bem, porque ele é um pouco denso. Mas então eu molho levemente o pincel, pego o primer e vou passando na peça. É sempre bom usar um pincel velho para isso, tá? Porque o primer ele estraga bastante o pincel, então pode ser um pincel velho que você tem aí. E aí a gente vai aplicar o primer na peça toda. Pronto. Agora eu vou deixar secar bem a peça para poder passar o branco. E nós vamos fazer com a técnica dry brush, que é com o pincel seco. Tá? Só explicando por que passar o primer na peça. Você pode aplicar a tinta direto na peça sem o primer? Pode. Mas ela corre o risco de descascar ou não aderir direito à peça, né, de resina ou de plástico. Então o primer ele serve para dar maior aderência na peça na hora de pintar, ok? Então agora eu vou aguardar secar e depois a gente vem com o branco. Bom, aqui a nossa peça já tá seca e agora a gente vai pro branco. Eu costumo usar esse aqui, o mineral da Acrylex. Para o dry brush eu uso esse pincel aqui. É um pincel desses pincéis de maquiagem, tá redondo, ele é bem macio e ele é um pincel barato, dá para encontrar em lojas de maquiagem, de cosméticos, ok? Ele tem que estar seco, tá? Não pode estar molhado o pincel. Então eu vou pegar um pouquinho aqui da tinta, mas a gente tem que tirar o excesso. Tá? Tem que ser o mínimo de tinta possível. Você pode limpar num pedaço de papel, mas eu costumo passar aqui na pele, porque eu tenho uma ideia melhor do quanto de tinta que vai ficar no pincel. Bem pouquinha tinta mesmo. E aí a gente começa com movimentos, tá? Pode ser na vertical, pode ser circular. Não tem muito problema não. Vai passando bem de leve. A ideia é passar o pincel nesse ângulo de cima para baixo, ou de 45 graus.
tá? Por quê? Porque nós vamos realçar as partes mais saltadas da miniatura, que é onde pega mais luz. Esse trabalho ele pode ser feito com bastante calma, não precisa ter pressa, porque a gente não quer passar o branco em excesso, tá? Ele tem que ser bem suave. Então vamos lá, passar na miniatura várias vezes. Tá, eu pego mais tinta, tiro o excesso. Vou passando várias e várias vezes. Tá vendo como vai realçando essas partes mais saltadas da miniatura? Aí, nesses locais, é onde vai bater mais luz. Então, a gente tem uma ideia, né? É uma referência. Né? O pré-sombreamento é uma referência para a gente saber onde que vai mais luz na peça. Depois que a gente passa nessas partes mais baixas aqui também, a gente vai realçando mais essa parte aqui de cima, tá? Porque a gente imagina que a luz vai bater dessa forma. Então essa parte aqui, ela vai ser mais iluminada. Então aqui a gente pode passar mais vezes o pincel. A não ser que seja uma coisa específica e você queira que tenha uma luz de baixo para cima, tá? Mas no geral é esse ângulo aqui mais ou menos. Bom, então é mais ou menos isso. Pra mim, esse tanto aqui já tá bom, tá? Mas se quiser mais claro, é só pegar mais aqui e ir passando. Esse pré-sombreamento, como a gente usa a tinta sem diluir, ele seca bastante rápido, então você já pode finalizar o seu dry brush e partir para a parte de pintura. Então é isso. Esse aí é o pré-sombreamento feito com pincel. Até mais, um abraço.